Então, continuando, vamos falar um pouquinho sobre as casas. Este gráfico que eu estou apresentando a vocês aqui é o gráfico do norte da Índia, porque na Índia tem 3 tipos de gráficos mais utilizados. E esse é o do norte da Índia. Tem um do sul da Índia, um do norte da Índia e do leste da Índia. Dos 3, o do sul da Índia é o mais comum, mais popular. Popular, inclusive, fora da Índia, né? Mas o que acontece é que as pessoas aprendem por um gráfico e ficam perdidas com os outros gráficos, quando não deveria. Cada pessoa deveria saber ler, saber fazer a leitura, mesmo que não esteja tão acostumado com o outro gráfico, saber como é que é a leitura. Tá? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que as casas são fixas nos lugares. Os outros 2 gráficos, as casas não são fixas, os signos são fixos nos lugares. Então, aqui, ó, nesse gráfico da esquerda aqui, está a numeração das casas. Sempre a casa 1 vai ser aqui neste quadrado aqui, não é losango, um quadrado do centro superior. Depois a casa 2 no triângulo ao lado, casa 3 no outro triângulo, casa 4 fica neste quadrado amarelo, e assim por diante. Só que nós sabemos que a casa 1, que é o ascendente, ele pode estar em um signo qualquer, né? Cada pessoa tem um ascendente ou casa 1 num signo específico, dependendo da hora de nascimento. Então, aqui, né, nesse gráfico, aqui está a numeração das casas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Só que, quando esse gráfico é para mostrar um mapa, a numeração que fica nesses pontos aqui é a numeração do signo. Então, uma pessoa que tem um ascendente em Leão vai ter o número 5 aqui no lugar do número 1. E aí o 6 no lugar do número 2, que é onde é a casa 2. E o 7 aqui, 8 e assim por diante. Tá? Essa numeração agora é a numeração das casas. Mas não precisa de numeração, porque as casas são fixas. Você só tem que memorizar o local de cada casa, né? Agora, o signo que vai estar em cada casa vai variar, né? Então, por enquanto, eu fiz um gráfico só mostrando as casas, porque eu quero explicar uma coisa para vocês, que são os significadores no mapa. Esses significadores, tá? Essa palavra caracas é uma palavra muito usada na astrologia védica. O significado está aí, são significadores. Tá? Mas estes significadores que eu vou apresentar para vocês são muito importantes. Ao longo de todo o estudo da astrologia, vocês nunca podem esquecer desses significadores. E aí eu vou explicar. Aí embaixo, na numeração das casas, está aí casa 1, inteligência, casa 2, finanças, casa 3, irmão, casa 4, a mãe. Então, cada planeta ele é significador de uma casa específica, né? Alguns são de mais do que uma casa. Então, o Sol é significador da inteligência, então ele é significador da casa 1. Tá? Júpiter
é significador das finanças e também significador dos filhos. Então, ele é significador ou caraca da casa 2, da casa 5 e da casa 11, que é a casa de ganhos. Tá? Vocês estão observando aí, ó. Aí ele é significador da casa 9 também, tá? A casa 9 é a casa de sucesso, casa da sorte, né? Então, o Júpiter também é significador da casa 9. Veja que ele está na posição correspondendo à casa 9. Eu estou trazendo esse gráfico aqui com cada planeta que é significador de uma casa. E aí, Marte é significador de irmãos. Tá? Então, veja que Marte é significador da casa 3. Tá? E, parcialmente, Marte também é significador da casa 6. Tá? Veja aqui, ó, na posição da casa 6 tem Marte e Saturno. Saturno é significador da casa 6, junto com Marte. Porque a casa 6 é casa de inimigos. Também é a casa dos nossos defeitos. Por isso, Saturno é significador da casa 6. Mas Saturno é significador da casa 8 e da casa 12 também, que são casas da morte e das perdas. Tá? Nós vimos significados mais extensos de cada casa, mas aqui eu estou dando o significado essencial da casa. Tá? E o caraca da casa. Tá? Então é importante a gente saber, por exemplo, que Mercúrio é o caraca da profissão, é o significador da profissão. Por isso que ele está lá na posição da casa 10. Tá? Vênus é significador da casa 7, que é o casamento. A Lua é significadora da mãe, então ela é significadora da casa 4. Tá? Então, essas correspondências de casas e caracas ou significadores são importantes de ter em mente. Se vocês esquecerem, voltam aqui nesse slide, na apostila, e dá uma olhada para lembrar. Tá? Depois de olhar várias vezes, vocês vão guardar de cabeça. Tá? Então, nós estamos vendo... E eu botei para gravar, sim, botei. Os significadores. Continuando, tá? Esse gráfico aqui do norte da Índia é o melhor para se descrever as casas, porque as casas são fixas, né? Nos outros dois gráficos, as casas vão depender de onde que está o ascendente. Se o ascendente estiver em Áries, aí a casa 1 vai estar lá naquele lugar fixo da onde fica o signo de Áries. Mas nesse daqui, não. A casa 1 é sempre neste local aqui. Desculpa. E eu estou dando um exemplo aqui, ó. Aqui é um mapa que começa em Áries. A casa 1 está em Áries. Então, o número que está aqui é o número de Áries, não é da casa mais, tá? Agora, aqui do lado, é um mapa que o ascendente está em Leão. Então, o número 5 está aqui, tá? Então, vocês têm que lembrar disso, dessa forma de marcação das casas neste gráfico. Tá? Agora, olha bem. Continuando nossa conversa sobre casas, né, eu falei de agrupamento das casas e vou repetir aqui ó, sobre agrupamentos. Né? Essas casas aí, 1, 4, 7 e 10, são as casas angulares. Tá? Aqui no mapa à direita, que começa em Leão, as casas angulares vão estar em signos diferentes. Ó. O ascendente é Leão, uma casa angular.
A casa 4 é Escorpião, outra casa angular. E a casa 7 é Aquário, também outra casa angular. E a casa 10 está em Touro, que também é uma casa angular. Então, estou lembrando aqui para vocês que as casas angulares estão associadas à energia de Vishnu, tá? Para o hindu, isso aqui é muito tranquilo, porque eles nascem ouvindo de Vishnu, né? Para o ocidental, é assim meio estranho, e daí? É a casa de Vishnu, mas isso significa o quê? Né? No panteão de divindades hindus, tá? Vishnu, é claro que existem várias vertentes, né? Mas a da astrologia védica, tá? Vishnu é o Deus criador de tudo. É como se fosse o Jeová, o Javé aqui do Ocidente, né? Só que a gente ouve falar que tem aquela trindade hindu, né, de Brahma, Shiva e Vishnu, onde onde Brahma é o criador, Shiva é o destruidor e Vishnu é o mantenedor, né? E só que essa trindade aí, Brahma, Shiva e Vishnu, segundo a, a teoria Vaishnava, não sei, esses nomes talvez atrapalhem vocês, mas a teoria de Vishnu é que Vishnu, ele mesmo deu origem a Brahma, Shiva e Vishnu. Então, essa trindade, ela é gerada pelo próprio Vishnu como uma versão superior de Vishnu. Tá? Isso é um pouco complicado de explicar, porque nós não estamos acostumados com essa complicação toda, né? Mas Vishnu tem um texto hindu que fala que Vishnu, com 1/8 do seu poder, criou tudo que é visível e invisível, tudo do mundo espiritual e do mundo material, né? Com 1/8 do poder dele. Mas isso daí a gente não sabe, porque como é que é essa coisa de 1/8 do poder? Como que a gente vai interpretar isso, né? E esse 1/8 do poder de Vishnu é chamado de Vasudeva, tá? Então, eles dão nome para tudo, né? E então, o próprio Vishnu criou Brahma, e criou Shiva e criou ele próprio, o outro Vishnu, uma outra versão de Vishnu, né? Só que na mitologia hindu, Brahma, Shiva e Vishnu estão numa briga pela suzerania universal constante, né? Tanto que quando eles falam que Shiva surgiu, né, através de Brahma. E quando Shiva surgiu, ele já deu-lhe uma atacada na cabeça de Brahma. Brahma tinha 5 cabeças, né? Aí deu-lhe uma pancada na cabeça de Brahma que saiu uma das cabeças. Aí Brahma ficou só com 4 cabeças. Então, para você ver como é meio complicado essas histórias mitológicas hindus, né? Só que o que nos interessa aqui, que Shri Vishnu, né, ele é um mantenedor do universo, né? Então, a energia de Vishnu é de sustentação, né? Então, essas 4 casas, 1, 4, 7 e 10,
tem a energia de Vishnu, a energia masculina, de ação, né? É claro que cada uma voltada para esferas diferentes. Um voltado para a sua imagem, para a sua inteligência, para a sua moral, outro voltado para a família, para a casa, para a residência, casa 4, outro voltado para o casamento e outro voltado para a profissão, como sendo os 4 pilares do Dharma. Tá? Essas 4 casas são casas de Vishnu e 4 pilares do Dharma. Tá? E aí, a gente vai agora... Vence? Oi, pode Essa é uma falar. pergunta. Shiva, Vishnu e... Brahma. Brahma. Então, o Vishnu criou todos, né? Mas Brahma que criou Shiva. Isso. Naquela coisa, né? Vishnu é anterior aos 3, né? Só que aí dentro da ordem lá, quem veio primeiro foi Brahma, e Brahma que deu origem a Shiva e a Vishnu, né? Só que antes de Brahma já existia um Vishnu. Isso é meio complicado, né? Mas é como se fosse uma versão mais densa, mais material, né? Brahma, Shiva e Vishnu conectado à criação desse universo. E esse Vishnu aí superior, ele está além do universo, tá? Ele utilizou 1/8 do poder dele para criar tudo que existe, mas ele mesmo está fora disso, tá? Existem vertentes aí que falam que não vou entrar nessa por enquanto, não. Tá? É sobre teorias aí dessa existência dessas divindades. Aí. Mas voltando aqui para as nossas casas, as triangulações, tá? Vocês estão vendo aqui pelas cores das casas. Ó. A casa 1, 5 e 9 estão em vermelho, são as casas que formam triangulações. Nós temos 12 signos e 4 triangulações, sendo que a casa que é angular se torna a casa fundamental ou principal da triangulação. Então, a casa 1, 5 e 9, elas formam uma triangulação da inteligência. Tá? Uma vez que a casa angular 1 é a casa da inteligência, tá? E do Dharma. Então, também fala-se que essas 3 casas são casas do Dharma. As casas 2, 6 e 10 fazem triangulação com a casa 10 principal, que é a casa conectada à vida material, à vida profissional, né? Então, depois tem a outra triangulação, 3, 7 e 11, que a casa principal é a casa 7. Casa 7 é chamada de casa de desejo, porque enquanto na casa 1 a casa da inteligência, a casa 7 é a casa oposta, ou seja, como se a pessoa estivesse se dirigindo para fora de si, ao encontro dos outros, né? Então, é a casa de desejo, né? Onde há o desejo de encontrar os outros, de se complementar nos outros. Né? Então, a casa 7 é chamada de casa de desejo. E a triangulação da casa 7, que é a casa 3, 7 e 11, é a triangulação do desejo, chamado de Kama. Tá?
E aí vocês vão ver que a triangulação do Dharma, 1, 5 e 9, tem a energia de Lakshmi, né? A triangulação de Artha, que é a do trabalho, casa 10, 6 e 2, tem a energia de Durga. A triangulação de Kama, do desejo, das casas 3, 7 e 11, tem a energia de Shiva. E a triangulação das casas 4, 8 e 12, que são chamadas de moksha, ou libertação, tem a energia de Vishnu. Tá? Então, veja que nós vimos que as casas 1, 4, 7 e 10 são casas com energia de Vishnu. E agora nós estamos vendo uma triangulação conectada à energia de Vishnu, mas com uma abordagem diferente de Vishnu. Entende? Essa triangulação das casas 4, 8 e 12 é uma triangulação de uma energia espiritual. Eles falam aqui moksha porque o hindu é assim, tarado por libertação espiritual. Só que aquilo que ele chama libertação espiritual, que acontece raramente para algumas almas muito avançadas, como Yogananda, Shivananda, Ramana, são seres muito especiais. E para nós mortais aqui, esse moksha vai levar muito tempo, né? Mas ele é tarado por o hindu é tarado por essa ideia de moksha, e aí essas casas são chamadas de moksha, mas deveriam ser chamadas de casas espirituais, tá? Da espiritualidade, não necessariamente de moksha, que não tem ninguém alcançando moksha aí adoidado, né? Não encontra um Jiva, eles chamam de a pessoa que alcançou moksha, eles chamam de Jivamukta. Não encontra um Jivamukta aí na esquina, ou você não vai numa palestra sobre espiritualidade e encontra meia dúzia de Jivamukta, não encontra nenhum, tá? Não vai encontrar nenhum, porque não é assim, tá? Isso é um mito. O hindu criou um mito, porque no passado bem remoto, a cultura hindu produziu muitas obras sobre a espiritualidade. Obras que nós ainda não estamos capazes de digerir completamente, perfeitamente, por mais que a gente possa passar uma vida inteira estudando. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela passou 3 anos no ashram, na Índia, estudando sânscrito, estudando a escritura, mas ela voltou, mas Jivamukta? Não voltou Jivamukta, voltou com os mesmos defeitos de antes, só que mais inteligente, sabendo mais sânscrito, sabendo mais mantras, mas na parte dela, todos os defeitos, para quem é amigo, conhece intimamente, você vê que não mudou muita coisa. Ela sempre foi dedicada à meditação, voltou com a mesma dedicação, mas a nível de consciência não mudou muita coisa. Tá? Acho que é a mesma amiga minha, né? Essa mesma, mas eu conheço várias pessoas que foram para esse mesmo ashram. Tá? Uhum. E com certeza não voltaram Jivamukta. Tá? As pessoas vão porque têm uma memória de vidas passadas e querem resgatar essa memória, reviver vida em ashram, tá? Mas você pode passar 3 anos, 10 anos, 20 anos, pode sair de lá Swami, pode sair, não vai se tornar Jivamukta só porque está vestindo o manto de Swami. Tá? Então, Evidente, mas
Oi. Mas por acaso essa sua amiga tem algum planeta forte na casa 12, por exemplo? Ou não? Eu não lembro do mapa dela, tá? Tá. Eu me lembro de algumas posições do mapa, mas não de todas, tá? Uhum. Eveício, Oi. essas triangulações entre as casas é devido à posição delas entre a casa, que forma um triângulo equilátero, isósceles, sei lá. Se a gente fizesse um círculo no mapa, né? Que esse mapa quadrado não dá para ver bem essa triangulação. Mas se a gente fizesse um círculo e fizesse uma linha do início de um signo até o quinto signo, o nono signo, de voltar para o primeiro signo, ia fazer um triângulo perfeito, né? Ah, tá, triângulo perfeito. Uhum. Por isso que é chamado de triangulação, porque forma um triângulo. Mas esse mapa quadrado ele não é muito intuitivo para você entender que é um triângulo. Por isso que eu trouxe esse gráfico aqui, que ele é o mais próprio para se falar sobre casas. Que aí a gente consegue ver que, assim, dá para perceber uma certa triangulação aqui, ó, nas Sim, casas dá sim. vermelhas, amarela, né? Mas não é aquele triângulo perfeito que a gente risca num círculo, né? Uhum. Então, tá aí a energia dessas casas, agrupamento dessas casas. Posso fazer outra pergunta? Claro, fica à vontade. Quando você falou aquela coisa de significação, não significa que é o regente da casa, não, né? Não, esse significado, essa palavra caraca, essa palavra caraca é muito usada, né? E o significado é significador, né? Só que seria como se fosse o representante da casa. Ele não é o regente da casa, ele é o representante do significado da casa. Então, por Nossa, exemplo, Evêncio, casa 1 é mais uma inteligência. novidade. Hã? Tá, casa 1, inteligência. Casa 1 é inteligência. E Sol, ele é o representante da inteligência no mapa. Tá? Então, ele é o significador da casa 1, mas ele não é regente. Ele tem uma relação com a casa 1, independente de quem é o regente. Ele tem uma relação. Da mesma forma, o Júpiter. Ele tem uma relação com a casa 2, 5, 9 e 11. Se ele estiver numa dessas casas, ele está forte, independente do signo onde ele estiver. Tá? Ele Uhum, está forte porque ele significa aquela casa. Né? Por uhum. exemplo, Mercúrio é o significador da profissão. Por quê? Quando a gente pensa em profissão, a gente pensa num meio de vida, numa maneira de ganhar dinheiro, né? E, e Mercúrio é o planeta do dinheiro, especificamente. Então, ele tem forte relação com a casa 10, que a casa 10 é uma fonte a produtora de dinheiro, né? Se você tem uma carreira, essa carreira vai te trazer dinheiro, vai te trazer sustento, né? Tá? Então, ele é o... Evento, Pode falar. desculpa te cortar. Pode. Então, na prática, você, apesar de olhar os signos, os planetas da casa e quem rege, você vai sempre dar uma olhada também nos significadores, porque vai influenciar a leitura daquela casa, é isso? Sim, o significador tem muita importância. Se, por exemplo, você estiver analisando a inteligência de uma pessoa, a casa 1 é importante, mas o Sol também, porque ele é o significador da casa 1. Ele é o caraca da casa 1. Tá? Bom, então essa tabela aqui é uma tabela muito importante que como eu estudei astrologia, né? Primeiro
alguns anos eu estudei sozinho e vi que eu ficava dando volta em círculo. Depois só fui aprender quando eu fui estudar com o meu professor. Mas meu professor, ele, embora seja um ótimo professor, a maneira como ele organiza o conhecimento, às vezes não é a maneira que nós ocidentais gostaríamos, porque ele tem um jeitinho meio indiano, né? Embora ele tenha contato com o ocidental o tempo todo, ele não é uma pessoa, um indiano assim, muito travado, né? Mas tem algumas coisinhas que ele não consegue captar que nós ocidentais entenderíamos melhor se fosse organizada de uma certa forma. Então, certas coisas que eu fui estudar com ele 4 anos, 5 anos depois, eu pensei, pô, isso aqui eu devia aprender logo nos primeiros dias que eu comecei a estudar astrologia, não agora. Para vocês terem uma noção, né? Então, eu, né, como já venho ensinando astrologia há muitos anos, sempre tentando facilitar para... Não, ela está um pouquinho viva ainda, mas ela está morrendo já. Então, eu tento organizar de uma forma melhor, né? Tá? Então, isso aqui tem que ser guardado de início, mas com a tabela, você volta na tabela, você esquece, volta e vai gravar depois. Então, nós vimos a triangulação, vimos Kendras. A triangulação principal aqui é a da casa 1, tá? Porque a casa 1 ela representa o seu nascimento, é a coisa mais importante, né? Você nascer para o mundo e, a partir dessa casa, vem todas as outras casas, né? Mas existem essas outras triangulações também, tá? A principal é essa, mas as outras também são importantes. Então, agora, vejamos as casas dos Tanas, que são chamadas de casas de sofrimento. Eu estou dando sempre um mapa com a ordenação a partir de Áries e um outro a partir de qualquer outro signo, para vocês verem como que fica no mapa. A numeração que vem nesse mapa aqui não é a numeração das casas, a não ser que a pessoa tenha um ascendente em Áries. Mas, normalmente, a numeração vem a partir do signo ascendente. Então, quem tem um ascendente em Câncer vai ter o número 4 aqui, 5, 6, assim por diante. E as casas 6, 8 e 12, elas sempre vão ficar nessas posições. Tá? Então, eu mostrei o exemplo aqui. Para quem tem um ascendente em Áries, a casa 6 cairia em Virgem, casa 8 em Escorpião, casa 12 em Peixe. Mas, para quem tem um ascendente em Câncer, casa 6 cai em Sagitário, casa 11 em Aquário e casa 12 em Gêmeos. Tá? Essas casas são chamadas de casas de sofrimento, dos Tanas. Stanas é casa, é local, casa. Né? Dos é sofrimento. Então, essas casas estão conectadas aos nossos karmas negativos. Tá? A gente tem que lembrar que cada casa está conectada a algum karma. Mas essas casas estão como que trazendo aquilo mais pesado. Né? É claro também que algumas pessoas, o mais pesado delas pode ser bem leve em relação a outras pessoas. Essa coisa é relativa. Né? Mas, num mapa qualquer, numa pessoa, ela vai ter a casa 6, casa 8 e casa 12, as partes mais
densas do karma dela. Tá? Lembrando também a vocês que existe o Sinchit Karma, que é o karma acumulado que nós temos de todas as nossas encarnações passadas. Tem gente aqui que já tem centenas de encarnações. Tem gente que tem poucas encarnações, porque vem de outros planetas. Aqui no planeta Terra, a gente tem gente de vários históricos de encarnações. Tem gente que evoluiu aqui de animais, nasceu na Terra, é sempre da Terra. Tem outros que vieram de outros planetas há 7.000 anos atrás, outros vieram há 3.000 anos atrás, outros há 2.000 anos. E tem gente que veio recentemente para a Terra. A Terra, ela hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas, do outro lado, tem o dobro. Né? Então, tem uns 16 a 20 bilhões de espíritos aqui em volta da gente. Né? Tá? Em várias camadas de vibração. Né? Então, dependendo do karma que uma pessoa tem, essas 3 casas, elas condensam os karmas mais pesados. E aí vamos analisar. A casa 6 seria o karma mais leve em relação às 3. Depois a casa 8, mais pesada, e a casa 12, mais pesada. Tá? Sendo que casa 12 também é casa ligada à espiritualidade. Né? Cada casa tem um lado positivo e negativo. A gente nunca pode ficar pensando, isso aqui é a pior coisa do mundo. Saturno é o planeta mais terrível do mundo. Essa coisa é coisa de leigo. Todo planeta tem um lado positivo e um lado negativo. E nós precisamos de todos os planetas, porque cada um representa um aspecto da natureza humana. Essencial. É como se você no seu corpo... Vinícius, Oi, tem um microfone ligado, e aí está difícil está dando interferência na tua fala. Acho que é o seu, Liz. Tá, vou tirar aqui, desculpa. Então, o que eu estava falando... Estava falando das 3 casas. Vamos continuar. Então, a casa mais leve das 3 é a 6. Né? Porque a casa 6 é a casa dos nossos defeitos. Mas são defeitos que nós escolhemos ter. Né? Por exemplo, tem aquela pessoa que é irritadiça, cheia de raiva, a outra que mente ou que está querendo sempre ganhar dinheiro, sempre preocupada com dinheiro, ou a outra pessoa que está sempre buscando um prazer sensual, né? Buscando sexo ou comida. Né? Essas coisas somos nós que escolhemos ser, não é alguém que escolheu por nós. São defeitos que nós desenvolvemos, tá? E só que nós podemos batalhar, trabalhar com isso também. Por exemplo, você pode, suponha, né, uma pessoa que não tem muita habilidade para lidar com o dinheiro, né, por exemplo, que gasta muito, ela pode tentar se informar, se preparar, estudar sobre finanças, sobre como gerenciar, organizar as finanças pessoais e corrigir aquele problema que ela tem. Né? Ou a pessoa que é muito irritada, ela pode tentar se acalmar, tentar trabalhar essa raiva e mudar um pouco das suas reações e ações. Então, tudo que está na casa 6 é possível de ser trabalhado.
principalmente porque as outras pessoas vão dar sempre um feedback. A outra pessoa vai falar, pô, por exemplo, uma pessoa que eu conheço que tem mitomania. Ela fala mentira, sem precisar, né? Ela está ali, tá ali conversando com alguém, chega a outra, nós vamos ter que sair, que nós vamos para uma festa. Vai só para casa, mas fala que vai para uma festa porque tem que falar uma mentira toda hora, né? E alguém vai falar para ela. Cabe a ela ter consciência e começar a corrigir isso, né? Porque é um defeito que ela já desenvolveu de vidas passadas, né? Só que está no nível da consciência, não está oculto, não está no nível inconsciente, né? Então, essa pessoa pode trabalhar tudo que está na casa 6, uma pessoa pode trabalhar, né? Só que aí vamos ver, o que seria a casa 8? A casa 8 corresponde a esses nossos defeitos em vidas passadas que nós não corrigimos. E agora eles vão dar mais problemas para a gente. E pode ser até que você não tenha visível esses problemas agora, mas provavelmente vai ter problemas físicos conectados como consequência do que você não fez no passado, não corrigiu ou agravou, né? Então, a casa 8 é uma progressão da casa 6. É como se fosse uma evolução. Você não corrigiu seus defeitos no passado, agora eles vão te dar problemas, às vezes até através de doenças, porque a casa 6 e 8 estão conectadas à doença. Só que a casa 6, doenças mais, mais agudas, que vêm e vão, né? E a casa 8, doenças mais crônicas. Tá? E aí, olha bem, eu falei que a casa 6, a 8 é a evolução da 6, e a 12 é a evolução da 8. Ou seja, a gente fala que a casa 8 também é a casa dos pecados. Tá? Esses termos hindus são muito religiosos, né? Pecados como, no sentido de defeitos que são mais graves, né? Aquilo que já está num nível mais pesado, né? E aí a casa 12 seria aquilo que você não trabalhou, não corrigiu na casa 8, que aí vai se tornar uma dívida kármica mais pesada, que vai te trazer, possivelmente, algum tipo de hospitalização, algum acidente, alguma doença que te obriga a ficar de cama. Mas, é claro, a casa 12 também tem outras coisas que nós já vimos aí, mas eu estou falando o sentido dessas casas, a interligação dessas 3 casas. Tá? Então, a casa 12 é uma dívida kármica mais pesada. Mas, é claro, tudo tem uma solução. Se você tem uma dívida, o que acontece no mundo espiritual quando você vai encarnar e tem uma dívida muito grande? É muito comum a pessoa, aqui, principalmente aqui no Brasil, ela encarnar como médium, né? Porque através da mediunidade, essa pessoa vai ter oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Por outro lado, se ela não faz nada por outras pessoas, é através da mediunidade que ela acaba sendo também vampirizada e assediada espiritualmente, né? E às vezes nem sabe. Só que esse assédio leva a pessoa a vícios,
leva a cometer atos que pode causar um acidente, a várias coisas. Depende de como a pessoa lida com sua dívida kármica. Tá? Então, a casa 12 é importante. Só que acontece muito também de você, lá do outro lado, antes de encarnar, você combina, vou nascer com mediunidade, vou ajudar outras pessoas, vou frequentar um centro, vou dar passe, vou trabalhar. Aí chega aqui, você nasce, você fica assim, não quero saber dessas coisas de mediunidade, não. E cai fora, e aí o que acontece? As doenças começam a vir, vem acidente, vem um monte de coisa, a pessoa pensa que está sendo perseguida, está sendo, assim, estão conspirando contra ela, mas, na verdade, ela combinou, ela fez um trato antes de encarnar, só que depois ela esqueceu de tudo. A gente também tem essa coisa, a gente faz o trato e ainda esquece. Né? A gente vem acreditando que vai lembrar, que você está pronto, mas nada, a gente não está pronto nada. Você esquece de tudo e toma as outras decisões, e aí o rumo segue outro. Algumas pessoas não, seguem pela mediunidade, trabalham. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que ele não, assim, não sabia que era médium, né? Mas ele era médium. Ele era ocultista, mas não seguia nada de mediunidade. Aí um dia ele foi num centro e, e quando ele foi nesse centro, ele já estava começando a sentir, ter alguns sintomas assim de uma doença, não sei qual era, se era câncer, o que era. E aí a entidade lá falou para ele, você tem que trabalhar, senão essa sua doença vai se agravar. Aí ele ficou uns 10 ou 15 anos trabalhando, se curou da doença, mas se ele não entrasse por esse caminho, ele iria ter que assumir a responsabilidade da doença, né? Porque ele fez o trato antes, só que a gente esquece, a gente segue outros caminhos e esquece. Mas aí, através da entidade, ele conseguiu saber, né, que tinha que fazer aquilo, né? Então, a Casa 12 é isso, tem esse conteúdo todo. Evêncio, Pode falar. só para eu ter uma noção, não sei se cabe a pergunta agora, Pode falar. mas, por exemplo, são casas de sofrimento. Só que se você analisasse, por exemplo, tivesse um planeta exaltado nessas casas, o que que isso, na verdade, eu imagino que depende de muitas coisas, mas, em geral, você diria que penderia para as questões benéficas ou simplesmente a pessoa tem mais recursos para lidar com essas questões? Uhum. São casas de sofrimento, mas não quer dizer que sempre elas vão ser super negativas, né? A casa 6 é a casa de defeitos, mas não quer dizer que a pessoa tem aqueles defeitos, vai ter sempre defeitos terríveis. Ela pode ter alguns pequenos defeitos, depende da pessoa, né? E tem gente que percebe seus defeitos e começa a se trabalhar, a se controlar na agressividade, e etc. Né? Então, um planeta exaltado em qualquer casa muda o cenário da casa completamente, porque o planeta exaltado significa que você tem um crédito kármico alto naquela casa, né? E esse crédito kármico, ele, assim, ele te dá condições de ver, de receber o aspecto positivo da casa, mas, assim,
mais imediatamente, mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Dá um exemplo. Júpiter não, qualquer planeta exaltado é um planeta forte e positivo, tá? Independente de ser Saturno, Marte, ou Júpiter, o Sol, tá? Qualquer planeta. Então, um planeta exaltado na casa 12 mostra uma inclinação forte para a compaixão, para doar, né? Porque a casa 12 é a casa de perdas. Mas a pessoa com o planeta exaltado na 12, ela vai ter inclinação a doar, a compartilhar, né? Ela vai ter até prosperidade, né? Então, a casa 12 já não vai ter essa coisa tão pesada como eu estou falando, mas eu estou falando assim, de uma forma geral, o significado essencial da casa. Mas toda casa vai ter o lado positivo, tanto e se tiver um planeta exaltado, isso vai ser mais visível ainda, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, ótimo, obrigada. Certo. Evidência, Oi. sobre você logo no início da aula você falou sobre coisas, escrituras, né, antigas, que são muito espiritualizadas, que é muito difícil de entender. Você estava falando dos Vedas? Olha, os Vedas é uma das mais antigas, né? Só que tem 108 Upanishads, tem 64 livros de Tantra, tem o Mahabharata é uma obra gigantesca, e o Bhagavad Gita, ele é pequeno em comparação a essas obras todas, mas ele exige um uma certa inteligência, não é só ficar repetindo. Algumas pessoas leem o Bhagavad Gita por anos, mas uma coisa é você ler uma obra com viés devocional, porque você ama aquela cultura, e outra coisa é você estudar com o discernimento para encontrar até pontos que possam ser divergentes para entender o porquê dessas coisas, né? Então, o Bhagavad Gita é uma obra simples, fácil de ser absorvida, mas exige muita inteligência. Existem várias versões de Bhagavad Gita, vários mestres interpretaram o Bhagavad Gita com uma luz diferente, por conta deles serem de escolas diferentes. Então, é muito material. E esse material, ele não, ele até hoje, ele não é completamente entendido, né? Ou seja, nós vamos entender perfeitamente o Bhagavad Gita, de repente, daqui a 500 anos, 1000 anos, né? Que teremos outros, nós teremos, primeiro que o ser humano ele está evoluindo na inteligência dele, né? Não só o hindu, como o ocidental também. Então, nós vamos ter, como hoje nós temos uma capacidade de entender a Bíblia muito melhor do que há 2000, sei lá, há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás só tinha o Antigo Testamento, né? Mas nós conseguimos pegar hoje o Antigo Testamento e analisar certas coisas, verificar o que é histórico, o que não é, analisar sobre várias circunstâncias. Por exemplo, fala-se de Lúcifer que está escrito na Bíblia sobre Lúcifer, mas isso daí é uma questão de falsa tradução, uma tradução errônea que houve nos textos antigos para os mais recentes.
Não existe essa teoria de Lúcifer, um ser que estivesse numa luta contra o Criador, essa coisa toda, não existe. Mas, num dado momento, nessas traduções de várias versões do latim para outras línguas, trouxe esse termo de Lúcifer. E aí foi criando na mente do imaginário coletivo a ideia de um demônio, a ideia de um anjo caído, essas ideias todas que são totalmente falsas. Mas hoje nós temos condições de fazer isso porque nós temos documentação, nós temos capacidade de avaliar texto, termos em hebraico, termos em latim, termos em aramaico. Temos condições de fazer isso tudo, temos especialistas nessas áreas todas, né? E vamos evoluir ainda mais, né? Não vou ficar falando aqui sobre a Bíblia, sobre o Bhagavad Gita, senão a gente vai sair da astrologia, tá? Mas o ser humano está evoluindo e ele se torna mais capaz de lidar com esses textos todos e interpretar melhor ainda também, né? Então, voltando aqui, vamos dar um corte aqui, porque ficou muito longo essa parte.